Olá, estamos aqui no Aires After Hours desde Moçambique e estou com alguns dos missionários mais radicais que eu conheço, né? E vai ser incrível, né? Porque minha incrível mãe, Heidi Baker, está aqui e o irmão David Hogan e o seu filho, Jody Hogan. E eles estão vendo as coisas mais radicais acontecendo no México. Então estamos aqui para escutar um pouco da sua jornada. Obrigado por estar aqui. Obrigado, Deus abençoe. Muito bom, muito bom. Obrigado pelo convite. Você já tem vários anos vindo para Moçambique, certo? Acho que quinta viagem? Sim, acho que é a sua quinta viagem. Sim, é a quinta viagem. E como seus ministérios se conectaram? Como vocês se conhecem, né? A gente trabalhou várias vezes desde Idaho, né? Sim, a gente não se conhecia, mas você falou para mim, você é real. E eu falei, obrigado, Jesus. Passei a prova, né? É, acho que uma mulher foi curada dos pulmões aquele dia, ela gritou, ela tinha pulmões pequenos e os pulmões se inflaram, né? E ela nos enviou os raios-x depois. Sim, foi assim que a gente se conheceu, quando uma mulher recebeu novos pulmões. É incrível, vocês se tornaram bons amigos. Vocês têm essa fé radical para milagres e sinais e viver a vida. Mas você parece um ursinho de pelúcia, mas também um guerreiro incrível, né? E é legal, né? Vocês são assim amigos de batalha. Sim, a senhora Heidi nos convidou e eu no começo não aceitei. Eu estava fazendo um jejum de 40 dias e por algum motivo Deus me trouxe o nome dela e eu procurei e eu estava orando, né, por vocês. Eu vi o teu nome num jornal e o céu me falou para eu ir. Então comecei e eu fui. E desde lá a gente se conheceu e foi incrível. Sim, é incrível. Eu nunca eu lembro quando meu sobrinho foi batizado, você estava lá. Sim. E a Kristen também estava batizando ele e a gente estava num lugar que a água era imunda, lembra? E eu falei, olha, cuidado com os crocodilos e os hipopótamos. E você olhou para mim, eu tô te cuidando, fica tranquila. E eu falei, você quer entrar na água? E você falou, não, não se preocupe, eu estou te cuidando. E quando minha sobrinha saiu da água, apareceu uma serpente momba e você pisou nela. Assim, eu tirei minha faca e eu pisei e você salvou a vida dela, sim. E então ela está viva graças a você, obrigado. Então, obrigado que o céu falou para ele vir para cá aquela vez, né? Porque minha sobrinha está viva por isso. Eu amo isso porque quem sou eu, né? Eu entendo o perigo, a dificuldade e a necessidade de nos cuidarmos uns aos outros. Sim, você já deve ter matado várias serpentes nos teus dias, né? Sim, os caras ruins, sim, sim. Sim, é, obrigado, sim, eu, essas serpentes e os caras maus, eu já lidei com eles. Da onde você é originalmente? Louisiana. Mas meu pai era um pastor lá. Eu sou a oitava geração e você é a novena, então? Sim, novena geração de pastores. E o teu filho é a décima. E teu filho está aqui junto. Como ele se sente de estar aqui? Ele está desfrutando muito, fazendo tudo de manhã até a noite sem parar. Eu não sei se você sabe, mas ontem teve uma graduação, formatura, e Jesus apareceu para ele. Jesus veio desde o teto do prédio onde a gente estava. Meu neto viu ele. E o que ele falou? Falou que ele estava cortado e sangrando, tinha sangue em todo aquele lugar. E Jesus falou: Eu amo todos vocês. E aí, quando o irmão Jason começou a cantar o que o Cordeiro recebe a glória, e ele falou, e Jesus falou: Eu recebo. E meu filho, nossa, ele ficou. Nossa, essa é a primeira visão do meu neto. É muito importante
né, o destino dele. Porque ele pode trabalhar com a gente agora. Ele vai casar em dezembro, então essas coisas de destino e propósito estão se juntando para a próxima geração. Nossa, quanto poder nisso. Eu sinto que a gente estava. Eu senti um pouco difícil às vezes falar, Deus, o que está acontecendo? Né, nessa formatura ontem, onde a gente manda as pessoas para as outras províncias, acho que foram 300 e tantos pessoas de Moçambique e de internacionais que agora vão para o mundo inteiro, 22 nações, 10 províncias, e a gente teve essa formatura ontem e o irmão David foi quem falou. A gente estava orando e estava sendo bem difícil, eu não sabia o que estava acontecendo, mas quando Jesus entra na figura, né, quando o seu neto viu, eu senti que foi aí quando a gente chamou ela, uma das menininhas que está aqui atrás da câmera, a gente chamou por ela e ela veio e ela foi, o Espírito entrou nela, mas quando o seu filho, seu neto, ele começou a falar sobre o que ele viu, a sua mulher também ficou, apagou, né? E tudo muda, né? Quando Jesus aparece, né? Essa presença manifesta. Ele é onipotente, a gente sabe, mas tem algo, algumas vezes você sente tanto a presença quando ele entra assim como um trovão. Como para você como é esse sentimento no nosso trabalho? A gente levanta os mortos, né? Acho que a gente atinge 10 vilas por mês e a gente cura as pessoas e tendo 500 almas salvas por mês, fazendo o evangelho. E a gente teve uma conferência de pastores e no terceiro dia desse encontro, acho que tinham 600 pastores e uns 40 da gente. Eu estava indo para a reunião às 7 da manhã e eles tinham orado a noite inteira, não tinham dormido 3 dias, orando, orando, orando a noite inteira, orando, orando, todas as pessoas. E quando eu cheguei lá, tinham pessoas grudadas, jogadas no chão, em tudo quanto é canto, e era imundo lá, e ninguém conseguia levantar. Foi a primeira vez que a glória chacana veio. Foi a minha primeira vez. Né? Eu estava sentado lá com a liderança local e falando o que acontece, e eles não sabiam. Todo mundo estava cheio do Espírito e sem nenhum motivo. Eu não sei porquê. A nuvem chacana, 10 pessoas ou mais viram uma nuvem descer que se abria e nos pegou e jogou. Você sabe, você sabe, ele foi um raio de 360 graus, 3 vilas de distância. Todo mundo no piso tremendo e até os bruxos, sim, todos, todos, todos. E isso aconteceu, durou. Isso foi às 7h45 da manhã. E quando eu me levantei, eu fui o último em cair. Eu não entendi o que estava acontecendo. Não estava acostumado à presença chacana. Tem uma diferença com essa presença. Né? A gente está levantando os mortos, entende? Vendo esses milagros, braços, pernas crescendo, a lepra sendo curada e membros crescendo. Isso é diferente dessa presença chacana. E então eu acordei, acho que às 12h30. Eu achei que tivesse acontecido só um momento. E eu comecei a ver todo mundo. Eu estava bêbado, tá? No espírito, não? Sim, claro, bêbado no espírito. Não, é que algumas pessoas não entendem, né? Quando você fala essa palavra bêbado, sim, elas não entendem. Mas é no fogo do Espírito Santo, a presença enche você e te despoja das suas faculdades. Então eu estava vendo todo mundo, tinha 12 pessoas que literalmente estavam olhando
para Jesus e para mim, e falando como a gente entrou nesse palácio e eu só conseguia ver terra. E eles estavam num palácio e Jesus estava lá e eles estavam conversando com Jesus. E eu pensando, nossa, a gente tá cozinhando aqui comida para 1.000 pessoas, deve estar tudo estragado. A gente estava cozinhando, né? Eu lembrei, então eu fui lá, entrei na cozinha e todos os trabalhadores estavam desmaiados, todos eles, todos os cozinheiros, cozinhando para 1.000 pessoas. Mas a comida não estava queimada, os anjos tinham cozinhado para gente. Sério? Nossa, que incrível. Eu gostaria que os anjos cozinhassem para mim também, né? Sim, sim, eu também. E depois tem sido, após isso, 6 vezes, acho, que uma nuvem abaixou e ela muda de cor todas as vezes, vem de diferentes cores. Nos conte um pouco mais. A primeira vez foi uma nuvem normal, cinza assim. Depois foi azul claro, depois dourado e uma variação de marrom. Eu não entendo. Tem pessoas que sabem, são mais educados nesses assuntos. A gente vive, eu não sei o que significa. E é incrível. Eu literalmente pedi para os irmãos me amarrarem a um poste quando eu estava vendo o que estava vindo, porque eu queria ver o que ia acontecer, porque se você cai desmaiado no chão, você não consegue ver. É, como eu te falei ontem, esse rapaz queria ver, e ele se segurou ao poste, mas ele não foi amarrado, e ele começou a virar no poste e depois caiu duro, né? Eu vi o corpo dele, eu estava no chão olhando assim, porque eu queria ver o que acontecia, mas eu não conseguia levantar, a glória era muito forte. Acho que 6, 7 feiticeiros, eles tentaram nos amaldiçoar, não conseguiram, caíram duros também, mas eu entendo o que você fala, que você queria ver, né? Sim, eu fui. Eu me perdi tanto, né? Às vezes que eu desmaiei, que eu caí ao chão. E eu não sei, eu sei que talvez eu não deveria ver, né? Deus abençoa todo mundo do jeito que quer, mas eu quero ser parte da vida dos meus pessoas. Então eu pedi para eles me amarrarem a um poste e eu tô me segurando assim, né? E eu tô amarrado. E um dos nossos pastores, ele é um Indian Huasteco e ele não é educado no mundo intelectual. Ele é um cowboy, né? Ele e ele é uma pessoa que está há 32 anos com a gente, um homem muito bom. E ele vem até mim, ele tá tudo, ele sempre calmo assim, mas aquele dia ele estava brando para mim em línguas e de repente eu comecei a escutar e ele falava em inglês perfeito. Ele nunca falou inglês na vida dele, mas naquele momento eu ouvi ele e ele estava louvando em inglês. E eu estava doido porque o que ele estava falando em inglês era dás glória a Deus pelo sangue, uma e outra vez, dá glória a Deus pelo sangue, dá glória. E você amarrado ao poste, sim, eu amarrado ao poste ouvindo e vendo. E a nuvem aquela vez foi de um dourado, bem como partículas de ouro, toda essa área cheia. Essa nuvem veio, às vezes vem de cima, essa vez veio de lado, da minha direita. Nossa, eu gostaria de ter visto isso, sim. Pessoas falando com Jesus, tendo visões, anjos tocando pessoas. Eu não sei se eles oravam por eles ou não, mas eles tocavam neles, como a gente, impondo as mãos. Isso aconteceu já algumas vezes, então eu não sei até onde você quer ir, mas outra manifestação que aconteceu com a gente, eu estava na Austrália e tinha
Eu fui convidado e eu não queria ir. Finalmente tive uma cancelação. Então, ao invés de então fui para a Austrália. Então eu fui e eu queria estar na reunião porque eles tinham um fogo azul que estava saindo das mãos de algumas pessoas e tipo uma bola, tipo aquelas bolas de luz, né, que você consegue tocar. Isso era igual, mas saía dos dedos e as pessoas estavam sendo curadas com esse raio. Então eu queria muito esse fogo, né? Eu queria que acontecesse, que as pessoas vendo esse fogo saindo das minhas mãos. Então eu fui para receber isso. Então cheguei lá na Austrália e eles me pediram para falar. Eu falei, não vim falar, vim receber. Mas tive que falar. E o fogo não veio, mas choveu água dentro daquele lugar, daquele prédio. Gotas grandes de água caindo. Eu parecia que tinha tomado um banho. Parecia que eu estava no chuveiro. E trazer um carinha numa cadeira de rodas. E o que eu faço agora? Eu pego ele, seguro ele e ando com ele. Então eu fiz isso. Eu não sabia o que tinha de errado com ele. Sei que ele estava numa cadeira de rodas, então deve ser algo, né? Então eu só segurei ele e andei com ele. Ainda bem que eu sou forte, né? Então eu tô orando por outras pessoas, mas segurando esse cara assim que nem um neném e orando por outras pessoas. Então me cansei, voltei, joguei ele de novo na cadeira de rodas e ainda estava chovendo em mim. Água, literal. Num lugar fechado. Eu achei que era alguma anti-incêndio, sabe? Aqueles aparelhos, achei que era isso. Mas não. Era só eu que estava sendo molhado, mais ninguém. Então coloquei ele de volta na cadeira. Muitas pessoas estavam sendo curadas, foi incrível, de diabetes, de escoliose, muitas coisas estavam acontecendo. Mas levaram esse cara na cadeira para casa e durante a noite, às 2 da manhã, uma luz entrou ao quarto desse rapaz da cadeira de rodas, e era Jesus. Pegou, levantou ele da cama e jogou ele contra a parede. Então sua mulher acorda, tá desesperada, né? Claro. Sim, eu imagino que ela estava assustada, né? Sim, né? Daí quando a luz apagou, ele caiu ao chão e ele estava curado. E a gente Ele estava 49 dias documentado numa cadeira de rodas, as costas quebradas em 3 lugares. Ele recebeu umas costas novas completas lá na Austrália. Então, o seguinte dia, eles me contaram, trazeram ele, né? Todo mundo tá doido, humano, sabe? 49 anos na cadeira uma geração inteira sentada numa cadeira de rodas. Então eu tava. Então eu entrei e ainda queria aquele fogo azul. Receber de Jesus, sim. É bom falar de onde vem, sim, é de Jesus. Porque algumas pessoas falam aquela porcaria do New Age, da nova era, das cores e fogos. Não, 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 não. É bom falar de onde vem, né? Sim. É o pacto de sangue do Cordeiro. Então eu estou sentado lá e eu estou acreditando que essa energia vai vir. Né? E na primeira fila tinha todos esses pastores e eles empurraram eu fui. Você sabe como que eu ando muito quando falo. Então todos foram para trás. Eu falei, que estranho. De repente eles pularam assim para trás. E daí quando eu fui para casa, eu olhei no espelho para escovar os dentes e meus olhos estavam de uma cor azul brilhante. Brilhando, que nem aquele fogo. Eu vi no espelho. Eu deixei sair correndo, né? Você conhece Sean, né? Assim, ele tá lá e eu falo, cara, você tá vendo algo nos meus olhos? Oh meu Deus, o que que tem de errado contigo? Sei lá. Daí a gente foi no dia seguinte e os pastores, a gente ia almoçar com eles e eles falaram,
Eu subi no carro e a gente não estava avançando. E eu falei, tem algo de errado? Eu falei, não. Eles falaram, temos que falar com você. Eu falei, tá, fala. Davi, meu irmão David, ontem, teus olhos. E eu falei, ai meu Deus. Desculpem, rapazes. Não sou daqueles caras. Não fale dos meus olhos pra mim. Esses os olhos são só pra minha mulher. E eu falei, não, o que que tem os meus olhos? E eles falaram, olha, todos nós viram. Teus olhos ficaram azul brilhante. E eu falei, eu vi também no espelho. Então agora o que acontece, já 17 vezes meus olhos ficaram brilhosos. É um evento que acontece seguido. Eu não recebi o fogo das minhas mãos, mas meus olhos ficam daquela cor. Você tem o fogo de Jesus? Sim, sim, é uma bênção. É só em algumas situações, ou. Bom, eu não descobri ainda, tá? Mas tem algumas sequências de músicas que me levam à glória. Então, de alguma forma, isso acontece. Não sei, você tem que falar com alguém sobre as regras, eu não. Você viu os olhos do teu pai assim? Sim, eu vi uma vez. Como foi? Como você se sentiu? Eu desfrutei muito. Eu amo quando Jesus aparece assim. Desde que eu era pequeno, nunca gostei de igrejas normais. Então, eu agradeço ter nascido nessa família porque meu pai não é muito normal. Então, isso me faz continuar porque. Então, eu falo sempre para minha família, vamos à igreja, tá? Mesmo que for uma que não é das boas, porque eu sei que Jesus pode aparecer, né? Jesus está sempre lá, as pessoas não procuram por ele, mas eu procuro sempre para que ele apareça. Qual é uma das suas memórias quando você viu algo assim incrível? Bom, eu esteve lá um dia e um dia antes, você pode perguntar para minha mulher, que antes daquele dia eu eu fui chamado a fazer parte do ministério do meu pai e eu estava lutando muito com falar em frente de pessoas. Isso era uma fobia que eu tinha. Mas eu sei que tinha o chamado de Deus, mas eu não conseguia superar isso. Você foi chamado bem jovem? Sim, mas eu me resisti um tempo porque eu tinha tanto medo de pessoas. Nunca gostei muito de ficar perto de pessoas. E aquele dia mudou tudo. Onde agora eu tenho um propósito, e às vezes sinto, às vezes, mas eu sei por que eu estou lá. É incrível. Uma vez, aquele dia, o espírito de profecia veio para mim, eu caí no chão, lá no México, no barro, na poeira, em 95, e quando as pessoas vinham, eu começava a falar, e eu nem lembro o que eu falava, mas eu começava a falar, e depois eles me contaram o que eu falava, um monte de coisa para todas as pessoas que chegavam perto, e eu falei, sério? Mas era o Espírito Santo que fluía de mim. E desde aquele dia eu busco esses momentos com Deus. É lindo. Eu sempre encorajo as pessoas, não façam as coisas normais. Procure um lugar na sua vida onde você e Deus têm uma conexão real. Mais do que você e a igreja ou outra pessoa, você e Deus têm que se encontrar. É além da salvação, é você e Deus se tornando amigos. Eu procuro isso com Deus. Como ontem meu filho teve aquele encontro e isso me abençoou tanto porque ele está vendo tantas coisas já e Deus está dando o dom para ele ver essas coisas, de visões, né? E a gente tem orado para que ele tenha esse momento onde ele fosse tocado fortemente. E isso aconteceu ontem em Moçambique, que incrível para a gente também. O ano passado eu envidei ele uma semana só com o pastor, ele tinha 17, só ele e o pastor. E ele conseguiu orar por mulher que era cega dos dois olhos e outro missionário tinha
orado e um dos olhos tinha sido curados e depois meu filho foi, ele viu, ok, que tinha só um olho curado e oraram e 2 semanas depois o outro olho foi aberto e curado. Então coisas assim que mostram que vale a pena, dá um motivo, uma razão para continuar, mesmo com dificuldades. Sim, a gente teve dias difíceis. Podes nos contar sobre como foi a jornada para você e de Louisiana até o México? Quando você foi chamado a fazer isso? Como um carinha da Louisiana termina na profundidade do México? Bom, eu sou um pastor de 8ª geração, fui criado não, nunca perto de descrentes, né? Eu não tive isso. Depois teve um tempo ruim contra a igreja. Você teve um desafio. Assim. É que a hipocrisia me incomoda muito. Minha família ama Jesus, né? E Deus é incrível. Mas antes de eu estar no primeiro. Eu conseguia falar antes a história inteira, de Gênesis a Apocalipse, antes de quase aprender a ler. Minha mãe me ensinou tudo isso com quadrinhos, tudo antes das computadoras. E depois, quando você passa, você começa a acordar e você começa a ver o mundo lá fora e que não é orientado a Jesus, né? E depois você vê a igreja e começa a ver as coisas que você não via antes e nota quanto do mundo tem dentro da igreja. Isso me desapontou. Sim, me desapontou muito. Então fiquei bravo com os meus pais. Então eu saí de casa. Com que idade? Eu tinha 17 anos e eu saí de casa. Eu me juntei a uma gangue, virei um cara durão e depois conheci minha mulher, que era uma garota que eu conhecia da escola, e a gente começou a sair. E eu era bem bonzinho com ela, mas a parte dela, as coisas eram bem diferentes. Eu era um cara mau, durão, e eu podia dar um tiro em você sem nenhum problema. Eu tava bravo, mas daí eu tive um trabalho incrível. Eu me formei, consegui esse trabalho com muito dinheiro para alguém jovem e lá na Alaska, trabalhando nos campos de petróleo. E eu estava indo para lá. Eu casei com essa mulher, tá? E nosso amor era bom ao começo, mas depois a gente teve um momento ruim, porque eu era um cara ruim. Eu estava bravo com tudo. Não é desculpa, não estou dando desculpa, mas estou dando um motivo. E eu estava num avião, um cara grandão, né? Ganhando muito dinheiro. Eu tinha esse trabalho incrível, ganhando muito dinheiro. E a gente tinha decidido que quando eu voltasse a gente ia abrir um negócio com ela. Eu ia embora por 3 meses. A gente ia abrir um negócio juntos. E no avião, quando eu estava indo para Alaska, Jesus falou para mim em voz audível. Eu achei que o capitão estava pregando para a gente. E eu fiquei muito bravo. Muito bravo. Eu achei que era o capitão que estava falando que eu precisava me arrepender. Porque hoje é o dia da salvação e amanhã não é prometido. Né? E se eu voltar 2 dias, temos que entender o seguinte: minha mãe e minha mulher são as únicas 2 pessoas em quem eu confiava. Meu pai um pouco, mas minha mãe e minha mulher eu confiava nelas. E sua mulher já era salva? Sim. Minha mulher foi salva uma noite. Eu cheguei em casa do trabalho
E minha casa estava limpa, minha comida predileta na mesa, tudo muito legal, a TV desligada, música cristã e a atmosfera mudou. E ele parecia a minha mãe. Então, e ela não disse nada. Era acho que 10 horas da noite. Eu fui lá, comi meu bolo predileto, eu lembro. Todas essas coisas. Foi incrível, né? Então eu perguntei, o que que tá vendo? E ela falou, sente-se um minuto. Eu falei, tá bom. Ela falou, você não vai gostar disso aqui. Hoje eu estava vendo TV e o Billy Graham apareceu na TV e ele pregou o evangelho e eu levantei e eu falei, não, você não. E ela falou, sim. Eu falei, fora daqui. E eu joguei ele já tinha nascido, ela e a criancinha, joguei eles para fora de casa. Nossa, você era muito contra Deus, então. Eu sabia que eu não podia brigar contra Deus. Eu não era contra isso necessariamente. É que eu sabia para onde ela estava se dirigindo. Ela ia entrar naquele ambiente que eu não queria mais. Né? O céu, Jesus. Eu não tinha nada contra eles. Eu sabia que não podia. Eu cria. Eu cria que ele fez todas aquelas coisas, mas o que eu não cria é que algumas que tinham pessoas andando correto. Eu não sabia o que era andar no caminho correto. Não sei se isso faz sentido. Eu sabia que não tinha ninguém andando no caminho certo, mas eu também não sabia como andar certo. Bom, voltando, tô no avião. E meu casamento estava meio mal naquela época. Enquanto ela não era salva, eu mais ou menos estava de boa com ela. Mas no momento que ela foi salva, a gente entrou em controvérsia. Foi difícil. E você era um neném, sim. E depois, e você ouviu a voz no avião? Sim, ouvi aquela voz no avião. Bom, 2 dias antes, vamos voltar. Antes de ir para ganhar todo aquele dinheiro. Porque é uma oportunidade que poucos têm, tá? Minha mãe estava na minha direita, minha mulher na esquerda, eu estou segurando as mãos, elas estão orando pela minha viagem, e minha mãe orou o seguinte: salve ele ou mate ele. Nossa, muito intenso, ela é mulher radical, hein? Sim, mas com. Sim, ela é bem radical. Mas na época, eu estava na casa do meu pai, eu estava com um revólver. Eu estava com um revólver na própria casa do meu pai. Eu não tava bem. E eu olhei para minha mãe e eu confiava nela. Então eu soltei a mão dela quando ela falou isso. E ela se calou. E daí minha mulher começou a orar, porque agora ela era cristã. E elas estavam em concordância. Minha mulher começou a orar: Deus, salve ele ou mate ele. E eu olhei para minha mãe. Eu falei: uma frase de Shakespeare. Você vai me dar uma punhalada por trás, Brutus? Então eu saí de lá. Peguei, saí, acabou a festa. Subi na minha picape e fui embora. E eu não falei mais com a minha mulher. Então você estava indo sozinho para Alaska, sim. Mas naquele dia que eles oraram isso até eu sair, a gente não trocou nenhuma palavra com a minha mulher. Então já estava mais ou menos por Montana, sair de Dallas, quando aquela voz falou comigo e eu fiquei tão bravo. E depois falou uma segunda vez, então eu levantei e eu estava indo para falar com o capitão, com o piloto, porque naquela época dava para fazer isso ainda. Mas a aeromoça falou: onde você está indo? E eu falei: não, eu tenho que falar para esse capitão parar de pregar, porque isso aqui é um ambiente público e ele não vai fazer isso comigo.
Eu tive que aguentar isso minha vida inteira, não vou aguentar isso agora. E ela falou, cara, eu não sei o que você acha que está ouvindo. Eu sei que esse piloto, com certeza ele não vai estar pregando. Garanto, sim. E eu falei, então o que que é isso? Não sei o que que você está ouvindo. Ela falou, olha, vou te dar uma outra cervejinha, vai sentar. Eu falei, beleza. Fui, sentei. E ela trouxe a cerveja, eu tô bebendo lá. E a voz de novo. E agora eu estou falando com a voz, em voz alta. Eu não vou me salvar. Tua igreja é uma vergonha, eu não acredito nela. E ele falou, essa aqui não é a igreja te chamando. Eu falei, tá bom. Eu sei que você. Eu tô falando em voz alta, e todas as pessoas lá que a gente estava indo, a gente já era meio amigos. E todos eram pessoas ruins. Então, o cara do meu lado falou, olha, calma-se, cara. E eu falei, tô calmo. E eu tô ouvindo uma voz. E ele falou, eu acredito que você tá ouvindo, mas... Eu falei, não, tem uma voz, tem uma voz. E daí a voz falou de novo e eu falei, olha, eu não vou fazer isso aqui. Eu falei, me mostre uma pessoa. Deus, eu não quero um monte de pessoas. Me mostre um humano. Eu conheço tua palavra, minha mãe me ensinou a tua palavra, o Novo Testamento. Me mostre Paulo nesse planeta. Me mostre Pedro, vivo, fazendo as obras do Pai. E eu farei também. E aí, quando a voz falou comigo, a voz falou comigo e disse: você vai ser esse homem. Desculpa. Então falei, mas eu não sei como. Eu não sei qual o caminho. Eu preciso. Ele falou: vou te mostrar o caminho. E Deus falou: você vai ser essa pessoa. Vou te tornar essa pessoa. E eu tirei o cinto, que eu estava atormentado na época. Um ser humano com muita dor. Não era a igreja só. Era o demônio tentando me destruir. Hoje eu sei. Minha vida não se baseia no sucesso de outros, mas somente na sangue de Jesus. Então, eu fiquei de joelhos no meio do avião, eu levantei minhas mãos. Eu tinha visto meu pai levar pessoas a Deus minha vida inteira, então eu sabia como fazer isso. Então, eu me levei a mim mesmo a Jesus no avião, frente de todo mundo. Me levei a Jesus. Aqueles caras estavam todo mundo assustado. Então, a gente chegou a Anchorage, na Alaska. E eu liguei, fui direto para falar com a minha mãe, ligar para ela. E falei, nasci de novo. Ela soltou o telefone. Isso aqui é importante. Voltei à linha aérea, no balcão, e falei que eu queria voltar na hora. E o avião que trouxe a gente estava no fundo de um rio queimando. Queimando fogo? Sim, queimando. Então Deus salvou tua vida, você tinha que tomar aquela decisão. O quê? Incrível. Então, se você não tivesse se arrependido, talvez todo mundo tivesse morto. Sim, é verdade. Hoje eu sei. Foi uma decisão boa.
E você levou muitas pessoas a Cristo. Sim, hoje as coisas estão indo bem. Eu não busco, não quero exagerar. Eu só tento ir meu dia a dia, dia após dia, como Jesus andou, todos os dias. Você falou que ontem você tinha um trabalho só, que era pregar o Evangelho e ver os mortos se levantarem e os doentes se curarem. Você não se desvia disso, né? Não. Correto. Eu não me desvio. É o que eu faço. Em nome de Jesus. Então, aquele avião pegou fogo, sim? Toda a parte do motor, da parte traseira, queimou tudo. E quando você soube que ia para o México? Bom, foi assim que aconteceu. Eventualmente, voltei para a Louisiana, não cumpri meu. Eu decidi que eu precisava voltar para minha família, reconciliar com a minha mulher, meus pais, porque eu tinha sido um cara bem rude. Então pensei que eu era inteligente, deixar abrir mão da oportunidade. Eu sou um bom trabalhador, sabe? Mas abrir mão dessa oportunidade para voltar. Eu encontrei um trabalho corporativo e eu pensei que que era que eu precisava de educação para fazer essas coisas. Então decidimos. Meu pai me ajudou a buscar um trabalho e todo mundo estava feliz, todo mundo se reconciliou, meus pais e minha família, e as coisas estavam bem felizes. E depois eu conheci esse missionário, Larry Scottsdale. Ele Ele é o pastor atualmente em Louisiana, numa igreja lá. O filho dele, na verdade. Então, o irmão Roy foi o primeiro, depois Larry. Ele foi um missionário foi missionário na Nigéria. E bom, a gente estava já na obra, ganhando 50 almas por semana para Cristo. E eu estava, Jesus, Jesus. Estava pegando fogo e feliz. Sim, você abaixou as barreiras, sim, deixei as armas de lado. Mas minha mulher ainda estava nervosa, porque eu ainda estava um pouco agressivo, um pouco rude ainda. E minha irmã me convidou a um encontro. Falou, você precisa do Espírito Santo. Ela falou para mim, você precisa do Espírito Santo. E eu falei, que isso? Não sei o que é isso. O que ele faz por você? Porque eu preciso. O poder do testemunho. Como assim? Eu estou ganhando 50 almas por semana, enchendo toda a igreja onde eu vou? Como assim testemunha? Eu já tenho bastante testemunho. Então, eu fui. Esse senhor, esse pastor, nunca tinha visto um homem. Minha mãe, minha mulher, eles são bem pacíficos. Eu não. Eu sou um soldado. E eu tô sempre. Ah, sinto a necessidade de combater o inferno. É algo que me incentiva. Então, a paz não é algo assim bem regular na minha vida. Então, eu fui lá e nessa reunião tinha umas 100 pessoas e tinha um carinha sentado na chaminé. Minha mulher já estava grávida do meu segundo filho, Cristal. Então, eu entrei. Minha mulher
Ela ia ter o filho a qualquer momento. Eu entrei com ela e eu vi um rapaz, um senhor, sentado. E eu nunca tinha visto um homem, um ser humano, como ele. A paz de Deus. É o que me impressionou. Eu quero isso. Preciso tirar isso aqui que eu tenho aqui dentro de mim. Então, né, eu ainda estava bravo com muitas coisas. Então, ele começou a falar sobre um milagre na África, numa das cabanas lá, onde um bruxo tinha amaldiçoado uma mulher e ela tinha um problema no joelho. E quando eles oraram, uma rã saiu da ferida e ela foi curada. E quando ele falou isso, eu falei: ah, não. Eu falei para o meu cunhado e falei: não sei o que é isso aqui, mas vou embora. Peguei a minha mulher e aquele senhor, eu nem conhecia ele, mas esse senhor tocou a minha mulher. Eu falei para o meu cunhado: ele tem 3 segundos. Eu tinha minha faca ainda, né? Não tinha mais revólver. O revólver tava na minha picape. Então você não tinha se livrado ainda disso. Não, estavam guardados. Na minha faca estava aqui atrás. E eu falei pro meu cunhado: ele tem 3 segundos. E ele começou a falar pra minha mulher coisas pessoais sobre a gente. E quando ele fez isso, isso me espantou. Mais do que a história dessa rã, desse feiticeiro, porque eu pensei: ele vai enganar minha mulher, ele vai. É a primeira vez que você tinha experimentado profecia, assim, primeira vez que eu recebi palavra de conhecimento ou algo disso. Então, fiquei espantado e eu não gostei daquilo. Né? Ele não tinha o direito de anunciar as coisas publicamente. Nunca, ninguém. Ele tocou a minha mulher. Ele buscou minha fúria. Então, eu peguei minha mulher e eu empurrei ele. E meu cunhado interviu porque ele, ele não ia deixar eu atacar ele. E eu não ia conseguir ganhar porque Deus ia ganhar. Então fui lá, fui pegar minha arma, meu revólver, e quando eu voltei, falei: não se aproxime mais. E no cristianismo o pessoal acha que talvez eu ainda estava com um demônio, possesso, mas não. Falta de conhecimento não quer dizer que você tem um demônio. Eu ainda estava reagindo como gangster, né? Porque eu tinha escolhido aquela vida de gangue e eu sei que estava errado e eu não estou dando desculpas, mas sim motivos. Então daí eu subi no na picape, né? E aquela noite às 3 horas da manhã alguém me tocou e era aquela voz do avião e falou: vai para aquela igreja agora mesmo. E eu falei: como assim? Eu não vou voltar para aquela igreja, né? E a voz falou: vai. Eu acordei minha mãe 3 horas, minha mulher 3 horas da manhã. Esse, esse gurizinho já tinha nascido. Né? A gente foi até lá às 5 horas da manhã. E você sabe que numa igreja às 5 da manhã não tem ninguém. Não tem ninguém. Então eu sentei lá no estacionamento. E minha cunhada, minha irmã chegaram e me falaram: o que você está falando? O que você está fazendo? Eu falei: não sei, essa voz falou comigo e eu vim. E quando eu cheguei, estava tendo. Eu esperei até umas 9 da manhã, das 6 da manhã até as 9 da manhã, eu esperei.
e ia ter uma reunião sobre o Espírito Santo. E estava cheio de pessoas. Era um movimento que andava por todos os estados e era aquilo, era o movimento do Espírito Santo. Então, cheguei lá, entrei e e o pastor estava lá vendo a Bíblia e ele estava falando e eu era treinado na Bíblia, então eu sabia o que era a verdade. Daí ele começou a falar sobre milagres de novo e comentou outra coisa de bruxaria. E eu estava ok com tudo até que ele falou essas coisas. Daí eu peguei o banco na minha frente e joguei pra longe. Eu levantei no meio do que ele estava falando e eu ia literalmente bater nele. E era o Larry, né? Então, hoje eu sei, mas bom, eu fui até lá, que ele tava bem sério, o cara bem magrelinho, ele é alto, mas é magrelo. Eu falei, vai ser fácil bater nesse cara. Ele levantou a mão, olhou pra mim, e ele olhou pra mim e falou, Jesus. Sei lá, ele tava a uns 2 metros de distância de mim. Eu saí voando no ar, literalmente dando voltas. Algo me bateu em mim. Eu não vi nada, mas algo bateu em mim e me virou. Saí voando. 3 dias eu não consegui falar, comer, trabalhar, não podia andar. Era um domingo de futebol americano, não consegui nem assistir o jogo, eu lembro. E quando eu consegui acordar, eu, 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 eu não consigo nem descobrir o fogo que eu tinha, que me acompanha desde aquela vez. E agora a gente faz o que a Bíblia manda. Então, você foi cheio do Espírito Santo naquela ocasião. Sim. 3 dias você não. Sim. Como você terminou naquele lugar no México? Bom, comecei a fazer algumas coisas que meu pai tinha me ensinado, porque todos os dias que eu me lembro, desde que de pequeno, a gente acordava todo dia 1 hora e orava em família e lia a Bíblia juntos todos os dias. Então comecei a fazer isso. E um dia eu eu estava trabalhando muitas horas, tá? E, e a gente sentava 20 minutos na época para ler a Bíblia juntos, orar. Líamos alguns versos e orávamos. E a gente desenvolveu oração e leitura da Bíblia bem cedo. E uma daquelas vezes eu estava sentado lá e uma palavra veio à minha mente: México. E eu nunca tive nenhum contato com nada. Eu estava em Louisiana, no pântano, zero contato com nada. Não tem nada lá. Então eu escrevi num pedaço de papel, coloquei na minha Bíblia, deixei lá. 6 semanas depois, de novo. Então foi até o meu cunhado e falei: olha, as datas, os horários e essa palavra veio a mim. O que é um México? E ele falou: sei lá, vamos descobrir. E eu fui apresentado a uns missionários do México, eu não sabia o que era. Da onde a gente estava, a gente mandava dinheiro para um programa que mandava dinheiro para missionários, mas eu não tinha tido contato com aqueles missionários. Então, eu conheci eles, eu fui com eles para o México, numa viagem de 2 semanas, uma viagem missionária de 2 semanas, nem sabia o que era isso. A gente foi até umas montanhas, e quando eu cheguei às montanhas, estava sentado sozinho num banco, né, só com índios. Não falava nada de espanhol, nem aqueles idiomas astecas. Eu nunca tinha saído.
né? E com um grupo de pessoas que eu nem conhecia, índios e tudo mais. E eu estava sentado e o céu falou comigo: comece aqui. O que significa isso? Então voltei e falei para o céu: ok, vou fazer isso. Mas como que eu explico isso para minha mulher? Porque você já tinha duas crianças. Sim, cristal. Era um nenenzinho. E Jodie tinha quatro? Quatro. Então, como eu vou explicar isso aqui para minha mulher? Ela é super gringa, nunca saiu do país, nem da Louisiana. Então eu falei: Deus, você tem que fazer algo. Então o céu falou com a minha mulher enquanto eu estava fora: David vai encontrar paz e David vai encontrar destino. Então ela vendeu todos os nossos móveis. Isso é incrível. E quando eu voltei, ele estava no jardim e eu estava tirando umas fotos dele e eu segui ele até em casa. E quando eu cheguei, eu entrei em casa e estava vazia. Eu falei: cadê as minhas coisas? E ela falou, Deus falou comigo que você vai encontrar destino. Então ela vendeu tudo, sim. Enquanto eu estava fora, antes de falar para ela, então vocês estavam na mesma sintonia. Então daquele dia em diante, ela tá sempre do meu lado, não fala nada. Ela é abençoada. E você tá numa parte bem perigosa do México, né? Sim, já fui, já levei tiro, já fui apedrejado, deixado como eu já fui, fiquei na prisão. Você entendia isso enquanto você crescia que era tão perigoso? Bom, como meu pai falou, a gente só lia a Bíblia e eles falaram que se Deus podia fazer para essas pessoas também para a gente. E era o jeito que a gente vivia. Coisas vão acontecer, feias, ruins, boas, e a gente conta com Deus. E até agora eu não fui, não recebi nenhum tiro, mas a gente. Isso é por causa dos cartéis lá no narcotráfico. Sim. E pessoas muito religiosas e bruxaria, pessoas que não gostam da gente. E bem remoto, né? Sim. Dá aquela, uma versão curta de quando, daquele cara lá, lembra? Que Deus falou contigo. Ah, eu acordei uma manhã e algo estava estranho. E às vezes Deus me mostra algumas coisas, visões, mas não é tão seguido. Mas aquele dia algo não estava bem, então eu e a minha mulher sentamos. Acho que meu filho tinha nascido já. E eu tava, não sei o que que é, então a gente decidiu fazer o jejum. Não vamos comer, beber nada até Deus mostrar o que que tá vendo. Tem algo errado. E 30 minutos depois me foi revelado que a morte estava dentro da minha casa. A presença da morte, seja o que for, estava do lado, na cadeira do lado de mim. Tipo uma pessoa, mas invisível. Eu falei: eu estava orando, quem é? É minha mulher, meu filho, eu? Nada. Foi só o que me foi falado. Então eu tinha que ficar pronto para a igreja e a gente orou. Senhor, se esse aqui é o teu momento, vamos estar prontos. Se não for teu tempo, manda para fora. Então subi no minha picape, minha mulher tá chorando, perguntou: era você, vai ser você ou a gente? E eu subi no meu picape e aquela coisa subiu comigo. Então eu me senti seguro porque minha mulher e filho estavam salvos, não iam ser eles. Então eu fui embora com aquele negócio. A gente foi, pegou alguns pastores e eu tava vendo se alguém sentia algo que nem eu. Então eu falei: sou eu. E a gente foi até as montanhas, estacionei. E eu tava tão cansado. Normalmente
Eu, e meu pai é sempre o cara que é mais tranquilo. E eu tenho não ter medo dessas coisas. Ele é o caçador, eu não sou tão bom. Então eu pensava, não vou nem perceber quando acontecer. E a gente chegou lá, comeu e estávamos adorando e uma mulher de repente interrompeu o serviço, que é bem irregular isso, porque pessoas são bem humildes lá. E a filha de um pastor, uma mulher de 20 e poucos anos, vai, pega o microfone no meio da reunião e eu falei, que isso aqui é bem inusual. E ela falou, Deus acabou de nos livrar. Ela estava chorando. E um cara acabou de entrar com um revólver e falou, vou matar vocês cristãos. E ela estava, acho que a 5 metros de distância de um monte de crianças. E ele começou a atirar e ninguém foi ferido. E disse que o cara ficou louco porque ele atirava e não acontecia nada. E era um monte de gente e ele não conseguiu acertar ninguém. E quando ela falou isso, eu pensei, Deus literalmente, ele cegou os olhos daquele rapaz. O cara estava escondido e eles pararam. Ele, ele parece que a gente chegou antes que essas pessoas e ele não escutou a gente descer do carro e passar do lado dele. Ele não viu a gente, não sei como. E o cara ficou louco. Ele fugiu para a selva, uma coisa assim. Deus nos permitiu saber que a morte estava tentando nos pegar, que a gente conseguiu orar e Deus falou, ok, vamos ver o que eu posso fazer. Oração e jejum. O que você tem para dizer para as pessoas que talvez estão escutando sobre o poder da jejuar e da oração? Porque eu te conheço e sou de ver vocês, eu sei que vocês têm muito poder e muito amor e muita paixão pelo Evangelho. E eu sei que vocês são uma família que jejua muito, então conte um pouco para as pessoas o que é isso, como isso funciona. Quando eu era criança, a gente tinha uma tradição que a gente manteve vivo. E muitos anos, né, meu pai falava, a gente vai jejuar terça e quarta e não vamos comer. E eu era criança e eu falava, por que a gente não está comendo? Eu tenho fome. E na Bíblia a gente vê que Deus pede para as pessoas jejuarem. E eu falava, por quê? Por que eu vou fazer isso? Estou com fome. Às vezes até quando eu sou, agora que eu sou adulto, eu falo, Deus, ok, eu sei que você, Deus, mas, né, não entendia. E quando eu jejuo, eu vejo visões, ou esperava que algo acontecesse, ver anjos, demônios ou algo assim. E uma vez Deus me mostrou uma visão e me foi ensinado que é algo que os filhos fazem. Quando eu li aquele versículo que Jesus fala, quando a noiva for levada, elas jejuarão. Então não é algo que é algo que a gente tem que fazer. Quando você entende mais sobre o reino, a gente jejua. É parte de quem somos, do que fazemos. Não é sobre você se colocar de castigo, não. É porque eu dou isso a Deus. A gente não entende que eu dou isso para Deus, minha comida, e Ele te dá força sobrenatural. E para mim é um intercâmbio bem legal. Então agora a gente espera ansioso o nosso jejum. A gente às vezes não consegue, claro, mas meu pai, por exemplo, às vezes eu tenho que lembrar ele que ele tem que comer. Eu falei, hoje a gente não tem que jejuar. E ele fala, nossa, verdade, esqueci. Porque é algo que está se tornando algo que a gente é, não algo que a gente faz. E quem a gente é. Porque tem vezes que você entra numa situação onde você não pode comer durante 3 dias, talvez na selva, não tem comida e as pessoas começam e entra um medo, a gente vai morrer de fome. Mas quando você tem uma vida de jejum, você percebe, eu posso passar dias, não tem problema. Especialmente me dá um gole de água e pronto. Mas mesmo sem água, ainda assim eu consigo tranquilo. E ajuda a você a ser mais forte no Senhor.
algo que pode te fortalecer, é algo que a gente quer, não é algo religioso, é um benefício para a pessoa que faz. E sim libera o poder de Deus, porque quando a gente faz esses jejuns, a gente vê uns milagres e coisas incríveis. É tirar a gente do meio do caminho, e Deus pode fazer o que ele quiser através da gente. Eu sempre falo, uau! E você muda os dias do jejum, não tem que ser aquele mesmo dia, dependendo de onde você está. Sim, não, a gente nem pressiona as nossas equipes, se eles querem jejuar o café da manhã, beleza, você e Deus. E algumas pessoas não comem, bebem nada, dias. Esse é meu pai, ele é extremista. Às vezes eu tomo água. Eu falo para ele, eu vou beber água. Ele fala, beleza, vai, descubra como você vai fazer. Meus filhos, por exemplo, desde que eles tinham 2 anos, 3 anos, quando eles começaram a entender o que eu falava para eles, você gostaria de pular o café da manhã por Jesus? E eles falavam, sim, por Jesus, sim. É o que a gente faz, não é assim eu falando, você não pode comer, não. É você quer fazer isso por Jesus e ele sim. E meus filhos agora, meu filho tem 18, a outra 14, e se eu falo a gente vai jejuar, eles querem fazer mais tempo do que eu pedi. Eu falei, o que você vai fazer 3 dias? E ele fala, não, eu vou 5 dias. E eles conseguem? E eu falo, nossa, eu fico, que incrível, muito forte. Eles são fortes fisicamente, espiritualmente, e nunca ficam doentes. Olha, a gente é grande. E eu faço jejum 7 meses do ano. E eu vou aumentar isso. Para mim isso é difícil até de entender. Depende, eu sei que o jejum é uma das ferramentas, né? Não tem poder em si, os homens, mas é uma ferramenta para que eu possa colocar minha confiança no poder de Deus para Ele me sustentar. Oração é a mesma coisa. Meditar na Escritura é a mesma coisa. São ferramentas que nos dão força, energia com Deus. Ele nos libera das nossas debilidades, faz com que elas apareçam e Deus trabalha nelas e limpa a gente delas. E isso nos dá força e substitui com energia, né? E não te torna melhor ou pior que ninguém, tá? Mas sim faz com que você esteja bem com Deus. E o que a gente busca, ser justo, estar bem com Deus. Você poderia orar pelas pessoas para que elas possam jejuar, receber poder. Que pena que a gente tem que encerrar. A gente gostaria de escutar mais. A gente poderia ficar o dia inteiro ouvindo você. Tantas pessoas levantadas dos mortos, as coisas que acontecem lá no México, é tão lindo, incrível. Obrigado, Jesus, Deus. Todos os que estão vendo, escutando, abençoamos eles. Da onde seja que eles forem, a gente abençoa a terra deles, que sejam prósperos e o que eles toquem, todos os caminhos que eles fizerem para o reino de Deus sejam abençoados. Pedimos poder, energia, força. Nos coloque no nosso coração, Senhor, como te buscar, quais são os métodos, as estratégias, como podemos nos colocar mais perto do Rei, do Senhor dos Senhores, para a glória de Deus, não a glória dos homens, mas para que o céu receba a glória e a honra, em nome de Jesus. Que seja feito. Obrigado de novo por virem. Foi incrível ter vocês. E fico grato que você tenha essa conexão com a África. Também a gente possa ver você aqui. E sim, a Heidi foi a primeira mulher que a gente aceitou, né? Porque tem uma guerra lá. E essa guerra é uma guerra dos cartéis. Eles brigam sobre as rotas de narcotráfico, é muito perigoso. E agora, qualquer pessoa que vai, eles têm um acordo
Antes tinha um acordo verbal, mas agora quem vem, você tem que assinar um pedaço de papel que fala que, né, eu não me responsabilizo, porque é muito difícil. Então, então a gente falou com a equipe dele e Zachary, e é tão incrível lá, é incrível. Funciona bem, e a gente está progredindo, a guerra não vai parar. Parou um pouco, são 5, 6 anos, e não está parando. Todos os missionários, grupos já foram embora e a gente ficou. Porque, sim, é uma chave, não parar. Você continua, continua. Aqui a gente sente o mesmo. Eles atacaram minha casa, pessoal, 2 vezes. Daisy, Sean, Crystal, meus filhos, eles foram apontados com metralhadoras na minha casa. E minha pequena Daisy colocou as mãos para trás e uma AK-47 no rosto dela. Mas Jesus salvou ela. Como elas se livraram daquilo? Bom, minha filha, eu não sei qual a palavra certa, mas teve uma premonição, uma intuição, uma visão. Ela me ligou, eu estava não sei aonde viajando e ela me ligou e falou: pai, eles estão vindo. É porque umas semanas antes ela teve um sonho onde uma situação similar aconteceu e no sono dela Jesus falou: quando o inimigo vier, alimente-os, dê água para eles. E ela falou: tá bom, que estranho, se eles aparecerem, beleza. E ela me liga e aquela manhã ela teve aquele sentimento que eles estavam vindo: pai, eles estão vindos. Eu falei: ok, acalme-se, talvez seja só medo. Não, pai, me escute. Eu falei: tá bom, linda, o que você quer? Quer que eu vá? Com revólveres, com armas? Ela falou: não, não é o que eu quero. Eu quero tua permissão para algo. O quê? Me fale, o que você quiser. Ela falou: quero que você me deixe pegar tudo o que a gente tem na propriedade e abençoar os nossos inimigos e alimentá-los e amá-los. Se eles são caras ruins, eu quero alimentá-los. Eu falei: tudo bem. Então os caras chegaram e foi difícil. Chegaram 200 dele, 200 armados. Apareceram lá e a gente não sabe qual grupo é. Você não tem como saber quem são eles. Pode ser os caras ruins, bons, governo, narcotráfico, mas eles estavam armados. Então eles colocaram todo mundo pro piso, pro chão e começaram a destruir a casa. Porque pra gente, vamos pensar, talvez eles são soldados mexicanos. Como a gente ficou lá, eles pensam que talvez a gente é do governo americano, da CIA, ou que a gente tem conexão com os cartéis. Então eles chegaram feito bem bravos. Então meu cunhado me ligou. Ele tem a mulher e o filho lá e eles vão matar eles em frente dela. Vão pegar a Daisy e vender ela como escrava sexual, pegar a Crystal, abusar dela, na cara dele. E eles vão fazer isso, porque é o que eles são. E Sean falou: a gente pregou o evangelho para eles. E ele quase recebeu um tiro. Eles pegaram, mexeram tudo, nossas mulheres, a roupa íntima das mulheres, jogado tudo pelo chão. Não tem nada sagrado para esses caras. A mente deles não está bem. Então, e minha casa é grande e sempre tem muita gente. Você sabe, né? Você tem gente de todo quanto é canto lá. E por isso eu estou sempre atrasado. Então, eles eles encontraram um monte de Bíblia. E eles falaram: vocês são uns esquisitos, cada quarto tem uma Bíblia.
E o cara, um deles fala pro comandante, eu, eu, o chão, ele falou que ele queria que pregassem para ele, e o chão foi com tudo. Orou por eles, e ele falou pro comandante, ele é um pastor de verdade, não é mentira. E o chão orou, e eles cozinharam tudo, e depois eles foram embora. Aconteceu 2 vezes. É o que você faz, você alimenta eles, não importa quem eles são, porque você nunca vai saber quem é real, quem é correto. Os governos são todos bizarros. E sim, todo mundo tem fome, né? Sim. Jesus falou, Mateus 5, alimente, ame seu inimigo. Nossos amigos perguntaram por que alimentaram ele. E a gente falou, por que não? Naquele momento eles têm as armas, a gente pode ser gentios com eles. Não são nossos inimigos, na verdade. Sim, Jesus em Mateus se mostra e ele fala pra gente fazer isso. Sim. Efésios 6 também tem 5 ou 6 capítulos. E Mateus 5. A gente tá feliz porque até agora muitos pastores foram mortos, sim. Mas hoje ainda deixa a gente ir lá e a gente nunca foi embora. Eu pago, sim. É uma oferenda que eu chamo. Eu vou e tem a polícia, pessoas com muito poder. E todos os policiais trabalham para um cartel, todos. Não tem nenhum agente da polícia que não faz parte. Não tem um governador que não seja parte. Então você abençoa com amor e comida. Sim. E a gente dá carros, faz trabalhos para eles. E também eles nos dão um favor. Eles nos deixam, não fazem, olhem para o outro lado. A gente convida ele para nossos eventos, convidamos ele. Às vezes a gente tem um encontro num lugar perigoso e a polícia fala, ó, a gente vai cuidar de vocês, e a gente alimenta eles. Então eles nos protegem também, a gente oramos por eles, pelas suas famílias. Eles precisam de vocês, né? Jesus tá muito satisfeito, com certeza, com o trabalho de vocês. Gostaríamos de ouvir mais histórias. Obrigado, uma honra. Obrigado a todos os que estão assistindo. Obrigado que tenha servido de inspiração. Até a próxima. Tchau.